O vento cortante das montanhas do Colorado açoitava o rosto de Adam Castillo enquanto ele observava a estrada empoeirada que serpenteava pela encosta rochosa abaixo de sua cabana. Suas mãos calejadas apertavam a madeira áspera da varanda, os nós dos dedos esbranquiçados pela tensão que sentia crescer em seu peito. Hoje era o dia. Depois de 3 meses de correspondência através do reverendo da cidade, sua noiva por correspondência finalmente chegaria. Ele havia sido honesto em suas cartas, talvez honesto demais. Descrever a sua vida solitária nas montanhas, sua cabana modesta, sua aparência rude, moldada por anos de trabalho árduo e isolamento. Havia deixado claro que não era homem de palavras bonitas ou gestos românticos. Apenas um homem trabalhador que precisava de uma esposa para compartilhar os fardos da vida na fronteira. Em troca, ela havia escrito sobre sua natureza prática, sua disposição para o trabalho duro e sua aceitação de uma vida simples longe das conveniências da cidade. O que Adam não havia mencionado era o medo que o consumia nas noites silenciosas, quando o uivo dos lobos ecoava pelos picos nevados. Não o medo dos predadores ou do clima implacável, mas o medo de que ela tomasse uma única olhada em seu rosto marcado pelas intempéries, em suas mãos enormes e calejadas, e decidisse que havia cometido um erro terrível. O som de rodas rangendo sobre pedras o tirou de seus pensamentos sombrios. Uma carroça apareceu na curva da estrada, puxada por 2 cavalos cansados que bufavam vapor no ar frio da tarde. O cocheiro, um homem robusto que Adam reconheceu como Lionel Nelson da cidade, acenou com o chapéu em cumprimento. Mas foi a figura sentada ao lado dele que fez o coração de Adam parar completamente. Mesmo à distância, mesmo envolta em um xale escuro contra o frio, havia algo na postura da mulher que contradizia completamente a imagem que ele havia formado em sua mente. Durante meses, ele havia imaginado uma mulher comum, talvez até mesmo sem atrativos, alguém que, como ele, havia sido passada para trás pela vida e estava disposta a se contentar com um arranjo prático. Mas a mulher que se aproximava tinha uma elegância natural no modo como segurava os ombros, uma graça sutil mesmo no balanço desconfortável da carroça. Antes de vermos como isso termina, nos digam de onde vocês estão assistindo e deixem aquele hype nos comentários para o vídeo. A carroça parou diante da cabana com um rangido final das rodas. Lionel saltou do banco do cocheiro e estendeu a mão para ajudar a passageira a descer. Quando ela aceitou sua ajuda e pisou no chão rochoso, Adam sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Kimberly Gonzalez não era apenas bonita, era deslumbrante. Seus cabelos escuros escapavam em mechas suaves de sob o chapéu simples, emoldurando um rosto de traços delicados mas determinados. Seus olhos, quando finalmente encontraram os dele através do pátio, eram de um castanho profundo que parecia conter segredos e tristezas que ela havia aprendido a carregar com dignidade. Mas foi sua postura que mais o impressionou, a forma como ela se endireitou completamente ao vê-lo, erguendo o queixo com uma coragem silenciosa que falava de uma força interior que ele não havia esperado. Por um momento terrível, Adam ficou paralisado na varanda. Subitamente consciente de sua aparência rude, sua camisa de flanela estava limpa, mas remendada em vários lugares. Suas botas estavam gastas pelo trabalho constante. Sua barba, embora aparada na manhã anterior, ainda lhe dava uma aparência selvagem. Como poderia uma mulher tão refinada ter concordado em se casar com alguém como ele? Kimberly deu um passo hesitante em direção à cabana, suas saias sussurrando contra as pedras do caminho. Seus olhos percorreram a estrutura sólida de madeira, as janelas pequenas mas bem cuidadas, a pilha organizada de lenha ao lado da porta. Adam viu algo em sua expressão relaxar ligeiramente, como se estivesse aliviada ao encontrar ordem e cuidado, onde talvez esperasse negligência. Lionel quebrou o silêncio tenso, pigarreando alto. Bem, Adam, aqui está a senhorita Kimberly, como combinado. Ela viajou muito longe para chegar até aqui. Ele começou a descarregar uma pequena mala de couro e uma cesta de vime da parte traseira da carroça. Suas coisas não são muitas, mas ela disse que prefere assim. Adam finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse mais áspera do que pretendia. Senhorita Gonzalez. Ele desceu os degraus da varanda, removendo o chapéu em um gesto de respeito que sua mãe havia lhe ensinado décadas atrás.
Espero que a viagem não tenha sido muito difícil para a senhora. Ela estudou seu rosto por um momento, que pareceu se estender por uma eternidade. Adam preparou-se para ver decepção ou até mesmo repulsa em seus olhos, mas em vez disso encontrou uma avaliação cuidadosa, como se ela estivesse tomando a medida dele da mesma forma que ele havia feito com ela. Senhor Castillo, ela respondeu. Sua voz mais suave do que ele havia imaginado, mas com uma firmeza subjacente que sugeria que ela não era facilmente intimidada. A viagem foi longa, mas não mais difícil do que eu esperava. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele diretamente. Suas cartas foram muito claras sobre as condições que eu encontraria aqui. Havia algo em seu tom que o fez se perguntar se ela estava se referindo apenas às condições físicas da vida na montanha. Lionel terminou de descarregar suas poucas posses e voltou para o banco da carroça. Bem, vou deixá-los se conhecerem melhor, disse ele com um sorriso forçado que não alcançou seus olhos. Adam notou como o homem evitou olhar diretamente para Kimberly por muito tempo e uma suspeita desconfortável começou a se formar em sua mente. A cerimônia está marcada para domingo na igreja, se ainda for esse o plano. É, Adam respondeu, embora sua voz soasse incerta até para seus próprios ouvidos. Domingo. Depois que a carroça desapareceu pela estrada, um silêncio pesado se instalou entre eles. Adam percebeu que Kimberly estava tremendo ligeiramente, embora não pudesse dizer se era do frio da montanha ou de nervosismo. Ele pegou sua mala e a cesta, surpreso com o peso leve de suas posses mundanas. Deve estar com frio, ele disse, gesticulando em direção à cabana. Há uma lareira acesa lá dentro. Ela o seguiu até a varanda, seus passos cuidadosos nas tábuas de madeira. Quando Adam abriu a porta e se afastou para deixá-la passar primeiro, ele viu seus olhos se alargarem ligeiramente ao absorver o interior de sua casa. A cabana era espartana, mas meticulosamente limpa e organizada. Uma mesa de madeira sólida dominava o centro da sala principal, cercada por duas cadeiras simples que Adam havia feito com suas próprias mãos. A lareira de pedra irradiava calor acolhedor, com uma panela de ferro pendurada sobre as chamas baixas. Prateleiras alinhavam as paredes, carregadas com suprimentos cuidadosamente organizados, livros bem usados e alguns itens pessoais que falavam de uma vida vivida em solidão, mas não em descuido. Kimberly se moveu lentamente pelo espaço, seus dedos tocando levemente a superfície da mesa, notando a qualidade da carpintaria, a atenção aos detalhes que Adam havia colocado em cada aspecto de sua casa. Havia uma cozinha pequena, mas eficiente em um canto, com uma bomba d'água que sugeria que ele havia encontrado uma fonte próxima. Uma escada estreita levava ao que presumivelmente era um sótão ou quarto no andar superior. É muito mais do que eu esperava, ela disse finalmente, e Adam não conseguiu decidir se deveria se sentir elogiado ou ofendido pelo tom de surpresa em sua voz. Tentei deixar claro em minhas cartas que, embora a vida aqui seja simples, eu não vivo como um animal. Ele respondeu, colocando suas coisas perto da porta. Um homem pode manter padrões mesmo na selva. Ela se virou para encará-lo e ele viu algo que poderia ter sido aprovação em seus olhos. Peço desculpas se minhas palavras soaram como se eu duvidasse disso. É apenas que... Ela hesitou, como se escolhesse suas palavras cuidadosamente. Nem todos os homens que buscam esposas por correspondência são tão cuidadosos com seus lares. A implicação de que ela talvez tivesse experiência com outros arranjos similares enviou uma pontada de algo desconfortavelmente parecido com ciúmes através do peito de Adam. Ele se forçou a empurrar o sentimento para longe. Qualquer que fosse o passado dela, ela estava aqui agora, e ele não tinha direito de questionar as circunstâncias que a trouxeram até ele. "Há chá na chaleira", ele ofereceu, gesticulando em direção à cozinha. "E pão fresco que assei esta manhã. Deve estar com fome depois da viagem." Pela primeira vez desde que ela havia descido da carroça, Kimberly sorriu, e o efeito foi como o sol rompendo através das nuvens de tempestade. "Isso seria muito gentil, obrigada." Enquanto Adam preparava uma refeição simples, ele estava dolorosamente consciente de cada movimento dela enquanto ela explorava a cabana. Ela parou diante de suas prateleiras de livros, seus dedos traçando os lombos de volumes sobre agricultura, história natural e alguns romances que ele havia adquirido durante suas raras viagens à cidade. Quando ela puxou um volume de poesia, ele sentiu suas bochechas esquentarem. Byron,
Ela murmurou, folheando as páginas. Não esperava encontrar isso aqui. Um homem precisa de mais do que apenas trabalho para ocupar suas noites. Adam disse defensivamente. Os invernos são longos nas montanhas. Ela o olhou com algo que poderia ter sido respeito renovado. Claro, eu não estava criticando. É apenas refrescante descobrir que você lê por prazer. Havia algo em seu tom que o fez se perguntar sobre sua própria educação, sobre o tipo de vida que ela havia deixado para trás. Suas maneiras sugeriam refinamento, uma educação que ia além do que seria típico para uma mulher em circunstâncias desesperadas o suficiente para aceitar um casamento por correspondência com um estranho. Eles comeram em um silêncio relativamente confortável, embora Adam estivesse consciente da forma como ela observava seus modos à mesa, como se estivesse avaliando se ele seria um companheiro adequado não apenas para o trabalho, mas para a vida. Ele havia se esforçado para se lembrar das lições de etiqueta que sua mãe havia tentado lhe ensinar e ficou aliviado quando viu a aprovação sutil em seus olhos. Suas cartas mencionaram que você trabalha principalmente com madeira, Kimberly disse eventualmente, além de manter esta propriedade. Sim, há uma serraria na cidade que compra minhas tábuas e faço trabalhos de carpintaria personalizada quando necessário. Móveis, principalmente, Lichintes. Às vezes reparo equipamentos para os mineiros. Ele gesticulou em direção à mesa onde eles estavam sentados. Fiz esta mesa no inverno passado. Ela passou a mão pela superfície lisa, claramente impressionada com a qualidade da carpintaria. É um trabalho bonito. Você aprendeu o ofício com seu pai? A pergunta tocou em memórias que Adam preferia manter enterradas. Não, meu pai morreu quando eu era jovem. Aprendi por necessidade, principalmente. Ele não elaborou sobre os anos difíceis após a morte de seu pai, sobre como ele havia sido forçado a crescer rapidamente demais, assumindo responsabilidades que deveriam ter pertencido a um homem adulto. Kimberly deve ter percebido sua relutância em discutir o assunto, porque ela mudou de direção. A vista das janelas é notável. Deve ser ainda mais impressionante na primavera. É, Adam concordou, grato pela mudança de assunto. Os campos de flores silvestres se estendem por quilômetros, e há um riacho que corre logo além daquela elevação. A água é limpa e fria, mesmo nos dias mais quentes do verão. Ele viu algo em sua expressão relaxar ao ouvir sobre a beleza do lugar, como se a perspectiva de encontrar alguma alegria em sua nova vida fosse um alívio. Mas então sua expressão se tornou mais séria novamente. Senhor Castillo, devo perguntar, há algo sobre minha aparência que o surpreendeu? Você parecia hesitante quando eu cheguei. A pergunta direta o pegou desprevenido. Adam lutou por um momento, dividido entre honestidade e cortesia. Devo admitir que sim, ele disse finalmente. Suas cartas davam a impressão de uma mulher mais comum. Eu não esperava. Ele gesticulou vagamente em direção a ela. Alguém de sua beleza óbvia. Algo sombrio passou pelos olhos dela. Eu vejo. E isso é um problema para o senhor? Um problema? Adam franziu a testa, confuso. Por que seria um problema? Alguns homens acham que uma mulher que eles consideram atraente será problemática. Muito provável de atrair atenção indesejada, ou muito vaidosa para ser uma esposa adequada para um trabalhador. Sua voz era cuidadosamente neutra, mas Adam captou uma dor subjacente que sugeria que ela havia encontrado tais atitudes antes. Então esses homens são tolos, Adam disse com mais veemência do que pretendia. A beleza de uma mulher é um presente, não uma maldição. Qualquer homem que pensasse o contrário não mereceria uma esposa. Pela primeira vez desde sua chegada, Kimberly pareceu genuinamente surpresa, como se sua resposta não fosse o que ela esperava. Ela estudou seu rosto por um longo momento, e Adam teve a sensação desconcertante de que estava sendo testada de alguma forma que ele não compreendia completamente. Isso é uma perspectiva refrescante, ela disse finalmente. Nem todos os homens pensam assim. Então você conheceu os homens errados, Adam respondeu simplesmente. Um silêncio se instalou entre eles novamente, mas desta vez havia menos tensão nele. Adam se levantou para limpar os pratos e ficou surpreso quando Kimberly se levantou para ajudar. Eles trabalharam lado a lado na pequena cozinha. Seus movimentos gradualmente encontrando um ritmo natural que sugeria que eles poderiam, eventualmente,
aprender a funcionar como um casal. Há algo que devo lhe contar, Kimberly disse de repente, suas mãos parando em seu trabalho de secar um prato. Sobre por que eu aceitei este arranjo. Adam sentiu seu estômago se apertar. Ele havia se perguntado, é claro. Uma mulher de sua beleza e refinamento óbvios deveria ter tido pretendentes. Oportunidades que não envolvessem viajar para o meio do nada para se casar com um estranho. Você não precisa me contar nada que não queira, ele disse cuidadosamente. Todos nós temos passados. Mas eu quero que você saiba. Se vamos ser marido e mulher, deveria haver honestidade entre nós. Ela colocou o prato de lado e se virou para encará-lo completamente. Eu estava noiva antes. De um homem em São Francisco. Um homem respeitável, ou assim eu pensava. Adam esperou, percebendo pela tensão em sua postura que esta não era uma história fácil para ela contar. Ele se mostrou ser, não o homem que eu pensava que fosse. Quando descobri sua verdadeira natureza, rompi o noivado. Mas o escândalo. Ela fez uma pausa, suas mãos se fechando em punhos ao seu lado. Em uma cidade como São Francisco, uma mulher que rompe um noivado, especialmente com um homem de posição, encontra suas opções severamente limitadas. Não importa quais foram suas razões. O que ele fez? Adam perguntou, sua voz mais baixa e mais perigosa do que pretendia. Kimberly o olhou com surpresa, como se não esperasse que ele perguntasse, ou talvez como se não esperasse ouvir a raiva em sua voz. Ele tinha hábitos que eu não podia aceitar. Uma crueldade que ele escondia bem do mundo, mas que se mostrava em momentos privados. E havia outras mulheres, mulheres que ele mantinha em situações que eu não poderia tolerar sabendo. Adam sentiu uma raiva fria se instalando em seu peito. Você fez a coisa certa ao deixá-lo. Talvez, mas o custo foi alto. Minha reputação, minhas perspectivas, minha posição na sociedade, tudo isso se foi. Ela ergueu o queixo com aquela coragem silenciosa que ele estava começando a reconhecer como característica dela. Então, quando viu o anúncio do reverendo sobre homens respeitáveis buscando esposas, pensei que talvez pudesse encontrar uma vida honesta, longe das fofocas e julgamentos. E você achou que eu seria uma opção segura? Adam disse, compreendendo, começando a se formar. Um homem simples da montanha que não faria muitas perguntas. Ela corou, mas não negou. Inicialmente, sim, mas suas cartas. Havia algo nelas que sugeria bondade genuína, honestidade, qualidades que descobri serem mais raras do que eu havia imaginado. Adam absorveu isso, sentindo uma mistura estranha de alívio e algo que poderia ter sido decepção. Então ela havia vindo até ele não por escolha, mas por necessidade. Não porque viu algo nele que valesse a pena, mas porque ele representava um refúgio seguro de um mundo que a havia rejeitado. E agora? Ele perguntou. Agora que você me viu, que viu este lugar, ainda acha que fez a escolha certa? Kimberly foi silenciosa por um longo momento, seus olhos percorrendo seu rosto como se estivesse memorizando seus traços. Eu acho, ela disse finalmente, que você é um homem melhor do que eu esperava encontrar. Mas também acho que você merece uma esposa que escolha você, não apenas aceite você como a melhor opção disponível. A honestidade brutal de suas palavras cortou mais fundo do que Adam esperava. Ele se virou, ostensivamente para terminar de limpar a cozinha, mas realmente para esconder a dor que sabia que devia estar mostrando em seu rosto. Talvez, ele disse cuidadosamente, com o tempo, escolha e aceitação possam se tornar a mesma coisa. Quando ele se virou de volta, viu algo que poderia ter sido esperança nos olhos dela. Talvez possam. O resto da tarde passou em uma exploração cuidadosa dos limites de sua situação. Adam mostrou a ela a propriedade, o poço que havia cavado, o celeiro onde mantinha suas ferramentas e madeira. Ela fez perguntas práticas sobre a vida diária, sobre os invernos, sobre a cidade e seus habitantes. Suas perguntas eram inteligentes e diretas, confirmando sua impressão de que ela não era apenas bonita, mas também inteligente e prática. Quando o sol começou a se pôr atrás dos picos das montanhas, lançando longas sombras através do vale, Adam se viu relutante em abordar o assunto de onde ela dormiria. Ele havia preparado o sótão para ela, colocando lençóis limpos em uma cama estreita e garantindo que houvesse privacidade adequada.
mas de repente se sentia estranho e formal demais para mencionar arranjos de dormir. Foi Kimberly quem trouxe o assunto à tona. Presumo que você preparou um lugar para eu ficar até domingo? O sótão, Adam disse rapidamente. Há uma cama lá e uma janela pequena para ar. Não é muito. Mas tenho certeza de que será adequado. Ela o interrompeu gentilmente. Você foi muito cuidadoso em suas preparações. Havia algo em seu tom que o fez olhar para ela mais atentamente. Ela estava olhando pela janela para as montanhas escurecendo, mas havia tensão em sua postura que não havia estado lá mais cedo. Há algo errado? Ele perguntou. Ela hesitou, então se virou para encará-lo. Posso perguntar, você notou algo estranho sobre o comportamento do Sr. Nelson hoje? Quando ele me trouxe. Adam franziu a testa, pensando de volta na chegada dela. Ele parecia ansioso para partir. Por quê? Durante a viagem, ele fez várias perguntas sobre meu passado, sobre por que eu estava deixando São Francisco, sobre se eu tinha família que poderia vir atrás de mim. Ela envolveu os braços ao redor de si mesma, como se sentisse frio de repente. No final, ele disse algo sobre como homens com dinheiro às vezes pagam bem por informações sobre mulheres que tentam desaparecer. Uma frieza mortal se instalou no estômago de Adam. Você acha que alguém pode estar procurando por você? Eu não sei. Talvez eu esteja sendo paranoica. Mas Christopher Miller, meu ex-noivo, é um homem com recursos consideráveis e um temperamento que não lida bem com desafios à sua autoridade. Ela encontrou os olhos dele. Se ele decidiu que não terminou comigo, ele poderia muito bem contratar alguém para me encontrar. Adam sentiu uma raiva primitiva e protetora surgir em seu peito. A ideia de qualquer homem perseguindo Kimberly, de qualquer um tentando forçá-la em uma situação que ela havia rejeitado, fez suas mãos se fecharem em punhos. Se alguém vier procurando por você, ele disse, sua voz baixa e cheia de promessa, eles terão que passar por mim primeiro. Ela o olhou com surpresa, então algo que poderia ter sido gratidão. Você mal me conhece. Por que arriscaria problemas por minha causa? Porque, Adam disse simplesmente, né? Você está sob minha proteção agora. E porque nenhuma mulher deveria ser forçada a voltar para um homem que a machucou. Naquele momento, o som de cascos de cavalos ecoou pelo vale, vindo da direção da estrada. Ambos se viraram para a janela, e Adam sentiu seu sangue gelar quando viu não um, mas 3 cavaleiros se aproximando da cabana através do crepúsculo crescente. Os cavaleiros cavalgavam com a confiança de homens que estavam acostumados a conseguir o que queriam. Mesmo na luz fraca, Adam podia ver que suas roupas eram finas demais para viajantes comuns, e havia algo em sua postura que falava de violência contida. O homem na frente era alto e bem vestido, montando um cavalo que valia mais do que Adam ganhava em um ano inteiro. Kimberly ficou rígida ao seu lado, sua respiração se tornando superficial e rápida. É ele, ela sussurrou. Christopher Miller. Ele me encontrou. Adam sentiu cada músculo em seu corpo se tensionar. Ele se moveu instintivamente para ficar entre Kimberly e a janela, sua mente correndo através das opções disponíveis para eles. A cabana era sólida, mas não foi construída para resistir a um cerco. Suas armas estavam no armário perto da porta, mas 3 homens contra um não eram probabilidades que ele gostaria de enfrentar, especialmente com Kimberly para proteger. Há uma porta dos fundos? Ela perguntou urgentemente. Um lugar onde possamos nos esconder? Há uma porta dos fundos, mas eles provavelmente postaram alguém lá se são inteligentes. Adam se moveu rapidamente para o armário, retirando seu rifle e verificando se estava carregado. E não há lugar para se esconder nestas montanhas que eles não possam eventualmente encontrar. Os cavaleiros pararam diante da cabana, e Adam ouviu o som de botas batendo no chão enquanto eles desmontavam. Uma voz se elevou na quietude da noite, educada, mas com uma autoridade subjacente que não toleraria recusa. Senhor Castillo, meu nome é Christopher Miller. Acredito que você tenha algo que me pertence. A arrogância casual na voz do homem, a forma como ele se referia a Kimberly como uma posse, fez a raiva de Adam queimar ainda mais quente. Ele olhou para ela e viu terror genuíno em seus olhos, confirmando tudo o que ele precisava saber sobre o caráter de Christopher Miller. Fique atrás de mim, Adam murmurou para ela. Não importa o que aconteça, fique atrás de mim.
Ele se moveu para a porta, o rifle firme em suas mãos. Através da janela pequena, ele podia ver os três homens claramente agora. Miller era exatamente o tipo que Adam esperava, bem arrumado e arrogante, com o tipo de rosto que nunca havia conhecido verdadeira adversidade. Os outros dois eram claramente músculos contratados, homens com rostos duros e mãos que descansavam confortavelmente perto de suas armas. Senhor Miller, Adam chamou através da porta fechada. Não há nada aqui que lhe pertença. Sugiro que você e seus homens sigam em frente. Uma risada baixa ecoou do lado de fora. Senhor Castillo. Há uma jovem mulher aí dentro que está noiva para se casar comigo. Uma mulher que foi mal orientada por certas influências a romper nosso acordo. Estou aqui para levá-la para casa. A mulher em questão fez sua escolha, Adam respondeu, sua voz firme. E essa escolha não inclui você. Receio que você esteja mal informado sobre a situação. A voz de Miller permaneceu cortês, mas Adam podia ouvir a ameaça crescente por baixo. Verá, Kimberly e eu temos um contrato legal. Um acordo que foi testemunhado e registrado. Ela não pode simplesmente decidir que não quer mais se casar comigo. Adam sentiu Kimberly se mover atrás dele, e quando ela falou, sua voz tremeu apenas ligeiramente. Isso é mentira, Christopher. Nunca houve contrato legal. Você sabe disso. Minha querida Kimberly, Miller respondeu, e Adam podia ouvir o sorriso falso em sua voz. Como você pode dizer isso? Tenho os papéis bem aqui comigo, devidamente assinados e selados. Seu pai foi muito cooperativo quando expliquei a situação para ele. Adam ouviu Kimberly ofegar atrás dele. Meu pai não assinaria nada. Ele está morto há 2 anos. Sim, que tragédia. Mas felizmente encontrei alguém disposto a agir como seu tutor legal em sua ausência de mente temporária. Alguém que entende o valor de um bom casamento para uma jovem mulher que se desviou do caminho. A pura maldade casual na voz de Miller fez Adam perceber que eles estavam lidando com um homem que não hesitaria em usar qualquer meio necessário para conseguir o que queria. Documentos forjados, suborno, intimidação, até mesmo violência, tudo estava claramente dentro de seu repertório. Agora, Miller continuou, sugiro que você abra esta porta e permita que eu recolha minha noiva. Você é claramente um homem trabalhador e respeitável, Sr. Castillo. Não há razão para você se envolver nos assuntos pessoais de outras pessoas. E se eu recusar? Adam perguntou, embora já soubesse a resposta. Então receio que teremos que resolver este assunto de uma forma menos civilizada. A máscara de polidez finalmente deslizou da voz de Miller. Você está superado em número e armamento, Sr. Castillo. E embora eu prefira evitar violência desnecessária, não hesitarei em usá-la se for forçado. Adam olhou pela janela e viu que Miller estava certo sobre estarem superados em armamento. Além de suas armas laterais, um dos homens carregava um rifle e o outro tinha o que parecia ser uma espingarda. Em um confronto direto, as chances de Adam não eram boas. Mas então ele sentiu a mão de Kimberly tocar levemente seu braço. E quando ele olhou para ela, viu não apenas medo, mas também determinação. Ela havia escolhido confiar nele, havia colocado sua vida em suas mãos. E ele seria amaldiçoado se a decepcionasse. Kimberly, ele disse baixinho, sem tirar os olhos da janela. Há uma escotilha no chão da cozinha que leva num porão pequeno. Se as coisas correrem mal, quero que você vá para lá e se esconda. Não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho, ela sussurrou de volta. Você vai se for isso que eu pedir. Adam respondeu, sua voz deixando claro que não era uma sugestão. Porque se algo acontecer comigo, você será a única coisa entre você e eles. E prefiro morrer do que deixar isso acontecer. Antes que ela pudesse responder, a voz de Miller se elevou novamente. Toda a pretensão de civilidade agora abandonada. Você tem 30 segundos para abrir esta porta, Castillo. Depois disso, vamos abri-la para você. Adam verificou seu rifle uma última vez e se posicionou onde teria a melhor linha de tiro através da janela. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Ele havia enfrentado predadores antes, tanto animais quanto humanos. A diferença agora era que havia algo mais em jogo do que apenas sua própria vida. 20 segundos, Miller anunciou. Adam sentiu Kimberly se mover atrás dele. E por um momento terrível pensou que ela poderia estar se dirigindo para a porta, pronta para se entregar para poupá-lo.
Mas quando ele olhou rapidamente por cima do ombro, viu que ela estava se movendo em direção à cozinha, seguindo suas instruções. 10 segundos. Adam respirou fundo e levantou o rifle para o ombro. Qualquer que fosse o resultado dos próximos minutos, ele estava determinado a garantir que Christopher Miller aprendesse que algumas coisas não podiam ser tomadas à força, não importa quanto dinheiro ou poder um homem pensasse que tinha. Tempo esgotado. O som de passos pesados nas tábuas da varanda ecoou através da noite, e Adam soube que a decisão havia sido tirada de suas mãos. O som de madeira se estilhaçando ecoou pela noite quando a porta da cabana cedeu sob o impacto de uma bota pesada. Adam disparou através da abertura, o estampido de seu rifle cortando o ar frio como um trovão. O primeiro dos homens de Miller cambaleou para trás, agarrando o ombro onde a bala havia encontrado sua marca, mas os outros dois já estavam se movendo, suas próprias armas levantadas. Adam se jogou para o lado quando uma rajada de tiros perfurou o ar onde ele havia estado um segundo antes. Estilhaços de madeira voaram pelo ar, enquanto as balas se enterravam nas paredes da cabana. Ele rolou atrás da mesa sólida que havia feito com suas próprias mãos, agradecendo silenciosamente pela qualidade da madeira grossa que agora servia como seu escudo. "Kimberly!" Ele gritou por cima do barulho dos tiros. "O porão! Agora!" Ele ouviu o som de seus pés correndo pela cozinha, seguido pelo rangido de madeira quando ela levantou a escotilha. Pelo menos ela estaria segura por enquanto. Adam verificou rapidamente sua munição, contando as balas que lhe restavam. Não eram muitas, e ele estava enfrentando homens que claramente tinham experiência em violência. "Pare com essa tolice, Castillo!" A voz de Miller cortou através do caos. "Você não pode nos vencer e está apenas prolongando o inevitável. Entregue a mulher e ninguém mais precisa se machucar." Adam respondeu com outro tiro, forçando Miller a se abaixar atrás da proteção da varanda. "A única coisa inevitável aqui", Adam gritou de volta, "é que você vai sair das minhas terras ou vai sair carregado." Uma risada fria ecoou do lado de fora. "Você tem coragem. Vou lhe dar isso, mas coragem não para balas, e você está claramente superado em número." Houve uma pausa. Então Miller continuou com um tom mais calculista. "Talvez possamos chegar a um acordo. Você claramente investiu tempo e recursos preparando-se para uma esposa. Posso compensá-lo por seus problemas." "Ela não está à venda." Adam rosnou, recarregando seu rifle com movimentos eficientes nascidos de anos de prática. "Tudo está à venda pelo preço certo." $1.000, Castillo. Mais dinheiro do que você provavelmente viu em toda a sua vida. Tudo o que você tem que fazer é dar um passo para o lado. A oferta era tentadora, Adam tinha que admitir. $1.000 era realmente mais dinheiro do que ele havia visto de uma vez. Poderia comprar melhorias para sua propriedade, garantir seu futuro contra os caprichos do clima e da economia. Mas então ele pensou em Kimberly escondida no porão abaixo, pensou no medo genuíno que havia visto em seus olhos quando ela falou sobre seu ex-noivo, e soube que não havia quantidade de dinheiro que pudesse fazê-lo entregá-la. "Vá para o inferno", ele respondeu. O tiroteio recomeçou com intensidade renovada. Adam se moveu pela cabana em um padrão cuidadosamente planejado, usando os móveis e as vigas de apoio como cobertura, enquanto retornava o fogo. Ele conseguiu acertar o segundo homem de Miller na perna, enviando-o ao chão com um grito de dor, mas o terceiro homem havia conseguido flanquear a cabana e estava agora atirando através de uma janela lateral. Adam percebeu que sua posição estava se tornando insustentável. Os homens de Miller haviam efetivamente cercado a cabana, e era apenas uma questão de tempo antes que conseguissem um tiro limpo nele. Pior ainda, ele podia ver fumaça começando a se elevar de fora. Eles haviam incendiado algo, provavelmente tentando forçá-lo a sair. Foi então que ele ouviu o som que havia estado esperando e temendo. Cascos de cavalos se aproximando rapidamente pela estrada. Mais homens de Miller, sem dúvida, vindo para garantir que o trabalho fosse terminado. Adam sentiu um desespero frio se instalando em seu estômago. Ele havia enfrentado probabilidades ruins antes, mas isso estava rapidamente se tornando impossível. Mas quando as vozes se elevaram do lado de fora, Adam percebeu com surpresa que não eram reforços para Miller. Em vez disso, ele ouviu uma voz que reconheceu, a voz áspera de Kenneth Chaves, o xerife da cidade. "Christopher Miller,
Você e seus homens abaixem suas armas imediatamente. O tiroteio cessou abruptamente. Adam permaneceu em sua posição atrás da mesa, seu rifle ainda pronto, mas permitiu-se um momento de esperança cautelosa. Talvez a situação não fosse tão desesperadora quanto havia parecido. Xerife Chaves, veio a voz de Miller, de repente cheia de charme oleoso. Que surpresa agradável. Receio que haja um mal-entendido aqui. Estou simplesmente tentando recuperar minha noiva, que foi mal orientada por este homem. É engraçado, Chaves respondeu, sua voz seca, porque acabei de receber um telegrama muito interessante de São Francisco. Parece que há um mandado para sua prisão, Sr. Miller. Algo sobre documentos forjados e ameaças contra uma jovem mulher. Adam ouviu Miller praguejar baixinho e soube que o jogo havia mudado dramaticamente. Ele se moveu cuidadosamente em direção à janela, mantendo-se baixo, e espiou para fora. Chaves havia trazido 3 deputados com ele, e eles haviam cercado efetivamente os homens de Miller. O xerife era um homem duro, que havia servido na Guerra Civil e não se intimidava facilmente. Agora eu não sei nada sobre nenhum mandado, Miller disse, mas Adam podia ouvir a tensão crescente em sua voz. E certamente não sei nada sobre documentos forjados. Esta é claramente uma questão de identidade equivocada. Talvez seja. Chaves concordou facilmente. É por isso que você vai vir comigo de volta para a cidade, onde podemos resolver tudo isso de forma adequada. Seus homens também. Parece que eles atiraram em um cidadão respeitável da lei, e isso é algo que levamos muito a sério por aqui. Adam decidiu que era hora de se mostrar. Ele se levantou lentamente, mantendo seu rifle visível, mas não diretamente ameaçador. Xerife, ele chamou. Agradeço a assistência oportuna. Chaves acenou com a cabeça em sua direção. Adam, você está ferido? Não, senhor, mas eles danificaram minha cabana consideravelmente. Adam olhou para Miller, que estava claramente calculando suas opções e não gostando de nenhuma delas. E aterrorizaram uma jovem mulher que está sob minha proteção. Ah, sim, a famosa noiva por correspondência. Chaves sorriu ligeiramente. Lionel Nelson teve muito a dizer sobre ela quando chegou à cidade esta tarde. Parece que ele teve uma mudança de coração sobre aceitar dinheiro para informações sobre passageiros. Então foi isso. Lionel havia vendido informações sobre Kimberly para Miller, mas depois havia desenvolvido uma consciência e alertado o xerife. Adam fez uma nota mental para agradecer ao homem mais tarde, assumindo que todos sobrevivessem à noite. Xerife, Miller disse, sua voz assumindo um tom desesperado. Você está cometendo um erro grave. Sou um homem de posição considerável em São Francisco. Tenho conexões que não significam nada daqui. Chaves o interrompeu friamente. Aqui nas montanhas, tratamos as mulheres com respeito. E não toleramos homens que as perseguem contra sua vontade. Ele gesticulou para seus deputados. Jeffrey, Sandra, prendam esses 3. Kenneth, você e Donna vejam os feridos. Adam observou com satisfação quando os homens de Miller foram algemados. O próprio Miller parecia ter envelhecido anos em questão de minutos, sua arrogância anterior evaporando-se diante da realidade de sua situação. Mas Adam sabia que homens como Miller raramente aceitavam a derrota graciosamente, e havia algo nos olhos do homem que sugeria que isso estava longe de ter acabado. Adam, Chaves se aproximou da cabana. Por que você não vai buscar a senhorita? Tenho certeza de que ela gostaria de saber que está segura. Adam acenou com a cabeça e se dirigiu para a cozinha. Ele levantou a escotilha do porão e olhou para baixo. Onde Kimberly estava encolhida no espaço apertado, seus olhos grandes de medo na luz fraca. Está segura, ele disse gentilmente. O xerife chegou. Miller e seus homens estão sendo presos. Ela deixou escapar um suspiro trêmulo de alívio e permitiu que ele a ajudasse a sair do porão. Suas mãos tremiam quando ela alisou suas saias, e Adam podia ver que a aprovação havia cobrado seu preço. Mas havia algo mais em sua expressão também. Algo que poderia ter sido gratidão, ou talvez até mesmo admiração. Você arriscou sua vida por mim? Ela disse baixinho. Por quê? Adam considerou a pergunta por um momento. Porque era a coisa certa a fazer, ele disse finalmente. E porque ninguém deveria ser forçado a voltar para uma situação que os assusta. Ela estudou seu rosto na luz fraca da cozinha.
E Adam teve a sensação estranha de que ela estava vendo algo nele que ele mesmo não sabia que estava lá. Você é um homem melhor do que eu esperava encontrar, ela disse, ecoando suas palavras anteriores. Muito melhor. Eles saíram da cabana juntos para encontrar uma cena de atividade controlada. Os deputados haviam carregado os homens feridos de Miller em uma carroça improvisada, enquanto o próprio Miller estava sentado em seu cavalo com as mãos algemadas, flanqueado por 2 deputados armados. Chaves estava examinando os danos à cabana, fazendo anotações em um pequeno caderno. Senhorita Gonzales, o xerife a cumprimentou respeitosamente, removendo seu chapéu. Peço desculpas pelo que passou esta noite. Homens como Miller dão uma má reputação ao resto de nós. Obrigada, xerife, Kimberly respondeu, sua voz mais firme agora que estava ao ar livre. E obrigada por chegar quando chegou. Chaves acenou com a cabeça e então se virou para Adam. Vou precisar de uma declaração de ambos sobre o que aconteceu aqui, mas isso pode esperar até amanhã, se preferirem. Foi uma noite longa para todos. Eu gostaria de falar agora, Kimberly disse de repente, enquanto tudo ainda está fresco em minha mente. Ela olhou diretamente para Miller, que havia permanecido em silêncio desde que foi algemado. Há coisas que este homem fez, coisas que ele precisa responder. Miller finalmente falou, sua voz cheia de veneno. Você vai se arrepender disso, Kimberly. Você e seu protetor das montanhas. Tenho amigos, recursos. Isso não acabou. Sim, está. Chaves disse firmemente. E se eu fosse você, ficaria quieto. Ameaças não vão ajudar sua causa quando você estiver diante do juiz. Mas Adam Hanam viu algo no olhar que Miller dirigiu a Kimberly que o fez sentir um arrepio de apreensão. Homens como Miller não faziam ameaças vazias e, mesmo atrás das grades, eles tinham maneiras de alcançar aqueles que os haviam contrariado. Kimberly deve ter visto a mesma coisa, porque ela se moveu inconscientemente mais perto de Adam, buscando a proteção de sua presença. Adam colocou uma mão protetora em suas costas, um gesto que não passou despercebido por Miller, cujos olhos se estreitaram com raiva renovada. Vamos levá-los embora, Chaves ordenou a seus deputados. Quero esses homens trancados antes do amanhecer. Enquanto o grupo se preparava para partir, um dos deputados, uma mulher robusta chamada Sandra Rodrigues, se aproximou de Kimberly. Senhorita, se precisar de um lugar para ficar na cidade enquanto isso tudo é resolvido, minha irmã Janet Brooks administra uma pensão respeitável. Seria mais seguro do que ficar aqui sozinha. Adam sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido pânico. A ideia de Kimberly deixando a cabana, de não estar sob sua proteção direta, o encheu de ansiedade. Mas ele forçou-se a permanecer em silêncio. A decisão era dela para tomar. Isso é muito gentil, Kimberly respondeu. Mas acredito que estarei segura aqui. Sr. Castillo provou esta noite que é mais do que capaz de me proteger. A resposta enviou uma onda de alívio através de Adam, seguida imediatamente por uma compreensão do peso da responsabilidade que ela havia colocado em seus ombros. Ela estava escolhendo confiar nele, escolhendo ficar. E ele estava determinado a provar que era digno dessa confiança. Se mudar de ideia, Sandra disse, a oferta permanece aberta. Depois que o xerife e seus prisioneiros partiram, Adam e Kimberly ficaram sozinhos no pátio diante da cabana danificada. Buracos de bala marcavam as paredes, a porta pendia de suas dobradiças e o cheiro de pólvora ainda pairava no ar. Mas eles estavam vivos, estavam seguros e de alguma forma isso parecia milagroso. Vou ter que consertar tudo isso, Adam disse mais para si mesmo do que para ela. Nós vamos ter que consertar, Kimberly o corrigiu gentilmente. Se ainda me quer como esposa após tudo isso. Adam se virou para olhá-la surpreso. Você ainda quer se casar comigo? Depois de hoje? Depois de ver o tipo de violência que pode vir com isso? Especialmente depois de hoje, ela respondeu. Você poderia ter me entregado. Poderia ter aceito o dinheiro de Miller e evitado todo esse problema. Mas não o fez. Você lutou por mim, arriscou sua vida por mim, mesmo sabendo que eu vim até você por necessidade e não por escolha. Adam sentiu algo se soltar em seu peito. Uma tensão que ele nem sabia que estava carregando. E agora? Ainda é apenas necessidade? Kimberly deu um passo mais perto dele, seus olhos nunca deixando os dele. Agora é a escolha. Minha escolha. Eu escolho você, Adam Castillo.
Não porque você é minha única opção, mas porque você é um homem de honra, porque quando importava, você fez a coisa certa. Adam sentiu como se o mundo tivesse mudado fundamentalmente ao seu redor. A mulher que havia chegado em sua porta naquela tarde como uma estranha, como um arranjo prático, agora estava diante dele como algo muito mais. Alguém que o havia visto em seu pior e melhor momento e havia escolhido ficar. O casamento ainda está marcado para domingo? Ela perguntou, um toque de timidez entrando em sua voz. Se você ainda quiser, Adam respondeu. Eu quero, ela disse simplesmente. Eles passaram o resto da noite reparando os danos mais urgentes à cabana. Adam pregou tábuas sobre os buracos de bala, enquanto Kimberly varreu os estilhaços de vidro e madeira. Eles trabalharam em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre os eventos da noite e o que eles significavam para seu futuro. Quando o primeiro toque de luz do amanhecer começou a aparecer sobre os picos das montanhas, Adam finalmente se permitiu acreditar que o perigo havia passado. Miller estava na cadeia, seus homens estavam feridos ou presos, e Kimberly estava segura. Mas no fundo de sua mente, ele não conseguia esquecer as palavras de ameaça de Miller. Homens com o tipo de poder e recursos que Miller possuía não desistiam facilmente. Adam, Kimberly disse, interrompendo seus pensamentos sombrios. Há algo que preciso lhe contar. Sobre por que Christopher estava tão determinado a me encontrar. Adam parou seu trabalho e se virou para encará-la. Havia algo em seu tom que o alertou de que isso era sério. Não é apenas orgulho ferido ou obsessão. Ela continuou. Há dinheiro envolvido, muito dinheiro. Meu pai deixou uma herança considerável quando morreu, mas ela só pode ser acessada quando eu me casar. Christopher descobriu sobre isso e viu uma oportunidade. Adam sentiu as peças se encaixando no lugar. É por isso que ele forjou documentos alegando que vocês tinham um contrato de casamento. Exatamente. Se ele pudesse provar que éramos legalmente noivos, ele poderia forçar o casamento e ganhar acesso ao dinheiro. Ela envolveu os braços ao redor de si mesma, como se sentisse frio de repente. Mas agora que ele sabe onde eu estou, que vou me casar com outra pessoa, ele vai tentar novamente, Adam terminou por ela. Ou pior, se ele não pode ter o dinheiro, ele pode decidir que ninguém pode. Seus olhos encontraram os dele. Estou colocando você em perigo apenas por estar aqui. Adam considerou isso por um momento, pesando os riscos contra a alternativa de perdê-la. Então teremos que garantir que ele não tenha outra oportunidade, ele disse finalmente. O casamento é domingo. Uma vez que estivermos casados, qualquer reivindicação legal que ele possa ter será anulada. E se ele tentar impedir o casamento? Então ele terá que passar pela metade da cidade para fazê-lo, Adam respondeu. As pessoas por aqui não gostam de estranhos que vêm causando problemas, especialmente estranhos que atiram em suas casas. Kimberly sorriu pela primeira vez desde a aprovação da noite anterior. Você realmente acha que vamos conseguir? Eu acho, Adam disse, surpreendendo-se com sua própria convicção, que já conseguimos a parte mais difícil. Nós sobrevivemos, nós nos escolhemos. O resto é apenas detalhes. Os 2 dias seguintes passaram em uma névoa de preparativos e apreensão. Adam trabalhou incansavelmente para reparar os danos à cabana, determinado a ter sua casa em ordem antes do casamento. Kimberly o ajudou onde podia. E Adam se viu constantemente surpreso por sua competência prática. Ela não era apenas bonita e educada, mas também capaz, disposta a sujar as mãos com trabalho honesto. Na sexta-feira pela manhã, Lionel Nelson apareceu na cabana, seu chapéu torcido nervosamente em suas mãos. Adam o recebeu na varanda, sua mão descansando casualmente no cabo de sua pistola. Adam, Lionel começou, sua voz cheia de arrependimento. Vim para pedir desculpas. E para avisar. Fale, Adam disse friamente. Miller me ofereceu $50 por informações sobre a senhorita. $50, Adam. É mais do que eu ganho em 2 meses. Lionel olhou para seus pés. Não pensei que faria mal. Pensei que talvez fosse apenas um mal-entendido entre eles. Mas você mudou de ideia. Quando vi como seus homens estavam armados, como eles falavam sobre ela. Lionel balançou a cabeça. Soube que havia cometido um erro. É por isso que fui direto para o xerife. Adam estudou o homem por um longo momento. Lionel era fraco, mas não malicioso.
e seu arrependimento parecia genuíno. Você disse que veio para avisar. Avisar sobre o quê? Miller não estava sozinho em San Francisco. Ele tem um sócio, um homem chamado Jeffrey Taylor. Palavra na cidade é que Taylor está a caminho aqui com mais homens. Eles não vão desistir, Adam. Adam sentiu aquela frieza familiar se instalando em seu estômago. Quantos homens? Não sei ao certo, mas o suficiente para causar problemas reais. Leonel encontrou seus olhos. Talvez vocês devessem considerar deixar a área por um tempo, até que as coisas se acalmem. Não vou ser expulso de minha própria terra, Adam respondeu firmemente. E não vou deixar que intimidem Kimberly para que ela desista de sua liberdade. Lionel acenou com a cabeça, como se esperasse essa resposta. Então vocês vão precisar de ajuda. E vocês a têm. Falei com alguns dos outros homens na cidade. Ninguém gosta da ideia de estranhos vindo aqui e aterrorizando nossas mulheres. Se Taylor aparecer, ele não vai encontrar apenas você esperando por ele. A oferta de apoio foi inesperada, mas bem-vinda. Adam havia vivido como um solitário por tanto tempo que às vezes esquecia que fazia parte de uma comunidade, por mais dispersa que fosse. Agradeço isso, Lionel, e aceito suas desculpas. Depois que Lionel partiu, Adam encontrou Kimberly na cozinha, preparando o almoço. Ela havia ouvido a conversa e havia uma tensão em seus ombros que não havia estado lá antes. Mais problemas vindo, ela disse sem se virar. Parece que sim. Ela se virou para encará-lo. E Adam viu medo em seus olhos, mas também determinação. Talvez Lionel esteja certo. Talvez devêssemos partir por um tempo. É isso que você quer? Kimberly foi silenciosa por um longo momento, olhando pela janela para as montanhas que se erguiam ao redor deles. Não, ela disse finalmente. Não quero fugir pelo resto da minha vida. Não quero que Christopher Miller me force a abandonar a primeira casa real que encontrei em anos. Então ficamos. Ficamos, ela concordou. E que Deus nos ajude. O sábado trouxe mais visitantes, mas estes eram bem-vindos. Donna Robinson, a esposa do ferreiro, chegou com Janet Brooks e duas outras mulheres da cidade. Elas vieram, explicaram, para ajudar Kimberly a se preparar para o casamento e para oferecer apoio moral. Não é apropriado para uma noiva ficar sozinha na noite antes de seu casamento, Donna declarou com autoridade maternal. Especialmente não com todos esses problemas acontecendo. Adam se viu efetivamente expulso de sua própria cabana enquanto as mulheres assumiam o controle. Elas haviam trazido um vestido para Kimberly usar, um vestido de casamento simples, mas elegante, que havia pertencido à filha de Janet. Também trouxeram comida, flores silvestres para decoração e, mais importante, a segurança dos números. Ele passou a noite no celeiro, ouvindo o som de risadas femininas vindo da cabana e se perguntando se Kimberly estava tendo segundas dúvidas sobre se casar com um homem que atraía tanta violência para sua vida. Mas quando ela apareceu brevemente na porta para desejar-lhe boa noite, o sorriso em seu rosto o tranquilizou. Até amanhã, ela disse baixinho. Até amanhã, ele respondeu. A manhã de domingo amanheceu clara e fria, com o tipo de céu azul profundo que só as montanhas podiam produzir. Adam se vestiu cuidadosamente com sua melhor roupa. Um terno que havia comprado anos atrás para o funeral de sua mãe e raramente usado desde então. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele ajustava a gravata, e ele se forçou a respirar profundamente. Hoje ele se casaria com Kimberly Gonzalez, a mulher que havia chegado como uma estranha e se tornado... O quê? Não amor, não ainda. Mas algo mais profundo que mera conveniência. Respeito, talvez. Confiança. A promessa de algo que poderia se tornar amor com o tempo. As mulheres já haviam partido com Kimberly para a cidade, onde ela se prepararia na casa de Janet antes da cerimônia. Adam selaria seu cavalo e o seguiria em breve. Mas primeiro ele queria um momento para absorver a magnitude do que estava prestes a acontecer. Ele estava parado na varanda, olhando para o vale abaixo, quando viu a poeira se elevando da estrada. Cavaleiros se aproximando, muitos deles. Adam sentiu seu sangue gelar quando contou pelo menos 8 homens cavalgando em direção à sua propriedade. Jeffrey Taylor havia chegado. Adam correu para o celeiro e selou seu cavalo com movimentos rápidos e eficientes. Ele precisava chegar à cidade, precisava avisar Chaves e os outros. Mas quando saiu do celeiro, os cavaleiros já haviam cercado a propriedade.
Ele estava encurralado. O homem na frente era diferente de Miller. Onde Miller havia sido oleoso e arrogante, este homem irradiava uma competência fria e perigosa. Seus olhos eram como chips de gelo quando encontraram os de Adam através do pátio. Senhor Castillo, Taylor disse, sua voz educada, mas carregada de ameaça. Meu nome é Jeffrey Taylor. Acredito que você conheceu meu sócio, Christopher Miller. Conheci, Adam respondeu, sua mão se movendo lentamente em direção à sua arma. Ele está na cadeia onde pertence. Taylor sorriu, mas não havia calor nele. Arranjos temporários, garanto. Mas não estou aqui para discutir os infortúnios do Sr. Miller. Estou aqui pela mulher. Ela não está aqui. Não, imagino que não. É dia de casamento, não é? Que romântico. Taylor desmontou de seu cavalo com movimentos graciosos. Aqui está o que vai acontecer, Sr. Castillo. Você vai vir conosco para a cidade. Você vai interromper essa farsa de casamento e você vai entregar Kimberly Gonzalez para nossa custódia. E se eu recusar? Taylor gesticulou para os homens que o cercavam. Então você morrerá aqui, agora, e iremos para a cidade de qualquer forma. A diferença é que, se você cooperar, talvez possamos evitar derramamento de sangue desnecessário. Adam avaliou suas opções. 8 contra 1 não eram probabilidades que ele pudesse vencer, não importa o quão bom atirador fosse. E se ele morresse aqui, Kimberly ficaria sem proteção. Pelo menos se ele fosse com eles, talvez pudesse encontrar uma oportunidade de virar a situação. Muito bem, ele disse finalmente. Mas se você machucar alguém na cidade, você não está em posição de fazer ameaças, Taylor o interrompeu. Mas posso garantir que, se todos cooperarem, ninguém se machucará desnecessariamente. Adam não acreditou nele por um segundo, mas não tinha escolha a não ser jogar junto por enquanto. Ele montou em seu cavalo, rodeado pelos homens de Taylor, e eles partiram para a cidade. Enquanto cavalgavam, Adam se forçou a pensar, a planejar. A igreja ficava no centro da cidade, rodeada por edifícios e becos que poderiam fornecer cobertura. Chaves e seus deputados estariam lá para o casamento, junto com pelo menos uma dúzia de outros homens da cidade. Se ele pudesse encontrar uma maneira de alertá-los. Mas então eles chegaram à crista que dominava a cidade, e Adam viu que Taylor havia planejado bem. Fumaça estava subindo de vários edifícios, e ele podia ver figuras correndo pelas ruas. Taylor havia enviado alguns de seus homens à frente para criar uma distração, para dividir as forças da cidade. Impressionante, não é? Taylor comentou casualmente. Nada como um pouco de caos para manter as pessoas ocupadas. Adam sentiu uma raiva fria queimar em seu peito. Você está incendiando a cidade. Apenas alguns edifícios vazios, nada que não possa ser reconstruído. Taylor sorriu novamente. Mas será suficiente para garantir que o xerife e seus homens estejam muito ocupados para interferir em nossos negócios. Eles desceram para a cidade passando por pessoas que corriam com baldes de água, tentando combater os incêndios. Adam procurou por chaves, mas o xerife estava claramente lidando com as emergências. A igreja ficava à frente, suas portas abertas, e Adam podia ver pessoas reunidas lá dentro para o casamento. Kimberly estava lá dentro, esperando por ele, sem saber do perigo que se aproximava. Adam se forçou a permanecer calmo, a esperar pela oportunidade certa. Ele teria apenas uma chance de fazer isso dar certo. Quando chegaram à igreja, Taylor gesticulou para 2 de seus homens desmontarem e flanquearem a entrada. O resto permaneceu montado, formando um semicírculo ao redor da porta principal. Adam podia ouvir o som de vozes vindo de dentro, o murmúrio de uma congregação esperando o noivo chegar. Agora, Taylor disse, sua voz assumindo um tom de comando, você vai entrar lá e fazer exatamente o que eu disser. Vai anunciar que mudou de ideia sobre o casamento. Vai dizer que Kimberly deve vir comigo para resolver questões legais relacionadas à sua herança. E se ela recusar? Então meus homens entrarão, e as coisas ficarão desagradáveis muito rapidamente. Taylor checou sua arma. Um movimento casual que não passou despercebido por Adam. Há muitas pessoas inocentes lá dentro, Sr. Castillo. Mulheres idosas, crianças. Seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa de sua teimosia. Adam sentiu o peso da responsabilidade se instalando em seus ombros. Taylor estava certo sobre uma coisa. Havia pessoas inocentes na igreja. Pessoas que poderiam se machucar se isso se transformasse em um tiroteio.
Mas ele também sabia que entregar Kimberly para Taylor seria condená-la a um destino que poderia ser pior que a morte. Ele desmontou lentamente, sua mente correndo através de possibilidades. A igreja tinha uma porta dos fundos. Ele sabia que levava ao escritório do reverendo. Se ele pudesse de alguma forma alertar as pessoas lá dentro, dar-lhes uma chance de fugir. Não tente nada heróico, Taylor o avisou, como se pudesse ler seus pensamentos. Tenho homens posicionados ao redor do edifício. Qualquer tentativa de fuga resultará em consequências imediatas. Adam acenou com a cabeça e se dirigiu para a entrada da igreja. Cada passo parecia levar uma eternidade, e ele podia sentir os olhos dos homens de Taylor em suas costas. Quando chegou à porta, ele parou por um momento, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Dentro da igreja, a cena era de expectativa feliz. As pessoas estavam vestidas com suas melhores roupas. Flores silvestres decoravam o altar, e havia um sentimento de celebração no ar. Adam viu Kimberly imediatamente, parada perto do altar em seu vestido de casamento emprestado, linda além de qualquer coisa que ele havia imaginado. Quando ela o viu, com ele o viu, seu rosto se iluminou com alegria. Mas então ela notou sua expressão e a alegria se transformou em preocupação. O reverendo, um homem idoso chamado Pastor Williams, se adiantou com um sorriso. Adam, estávamos começando a nos perguntar onde você estava. Tá tudo bem? Adam olhou ao redor da congregação reunida, vendo rostos familiares, pessoas que haviam se tornado parte de sua comunidade ao longo dos anos. Donna Robinson estava lá com seu marido, Janet Brooks havia se vestido especialmente para a ocasião, e até mesmo Lionel Nelson havia aparecido, provavelmente ainda se sentindo culpado por seu papel nos problemas recentes. Há um problema, Adam disse, sua voz carregando através da igreja silenciosa. Homens armados cercaram o edifício. Eles querem Kimberly. Um murmúrio de alarme percorreu a congregação. Adam viu mãos se moverem instintivamente para armas escondidas. Viu rostos se endurecerem com determinação. Estas eram pessoas da fronteira, pessoas que sabiam como lidar com problemas. Quantos? Perguntou Tom Robinson, o ferreiro, sua voz baixa mas firme. 8 que vi, possivelmente mais. Adam se moveu lentamente em direção ao altar, mantendo suas mãos visíveis. Eles incendiaram parte da cidade para manter o xerife ocupado. Kimberly deu um passo em direção a ele, seu rosto pálido mas resoluto. É Jeffrey Taylor, não é? O sócio de Christopher. Sim, ele quer que eu entregue você a ele, alegando questões legais sobre sua herança. E se eu for com ele? Ela perguntou baixinho. Se eu for voluntariamente, ele deixará todos os outros em paz? Não, Adam disse firmemente. Homens como Taylor não mantêm suas palavras. E mesmo que mantivessem, eu não deixaria você ir. Pastor Williams se adiantou, sua voz tremendo ligeiramente, mas cheia de autoridade moral. Esta é uma casa de Deus. Não permitiremos que seja profanada por violência. Com todo respeito, reverendo, Adam respondeu. Não acho que Taylor se importe muito com isso. Foi então que a voz de Taylor ecoou do lado de fora, amplificada para que todos na igreja pudessem ouvir. Senhor Castillo, seu tempo acabou. Mande a mulher para fora ou estaremos entrando. Adam olhou ao redor da igreja, vendo determinação em todos os rostos. Estas pessoas não iam simplesmente entregar Kimberly, mesmo que isso significasse luta. Mas ele também sabia que muitos deles poderiam morrer se isso se transformasse em uma batalha. A outra saída? Ele perguntou ao Pastor Williams. A porta dos fundos leva ao meu escritório. E há uma janela lá que dá para o beco atrás da igreja. Eles provavelmente têm homens lá também. Adam murmurou, pensando rapidamente. Mas talvez... Kimberly colocou uma mão em seu braço. Adam, não posso deixar que todas essas pessoas se machuquem por minha causa. Talvez eu devesse... Não, ele disse firmemente. Não vamos entregar você, não depois de tudo pelo que passamos. Ele se virou para a congregação. Alguém conseguiu mandar palavra para o xerife? Eu fiz, disse uma voz jovem do fundo da igreja. Era Billy Henderson, um garoto de talvez 16 anos. Escorreguei pela janela dos fundos quando você começou a falar. O xerife Chaves está vindo com todos os deputados que pode reunir. Adam sentiu uma onda de alívio. Pelo menos não estariam completamente sozinhos.
Mas ele sabia que Taylor não esperaria muito mais tempo, e quando decidisse agir, seria rápido e brutal. Muito bem, ele disse, sua voz assumindo o tom de comando que havia aprendido durante seus anos solitários nas montanhas. Mulheres e crianças para o fundo da igreja, atrás dos bancos. Homens armados, posições nas janelas. Não atirem a menos que eles atirem primeiro. As pessoas se moveram com a eficiência de uma comunidade que havia enfrentado problemas antes. Adam se viu impressionado com a calma determinação que eles mostraram. Estas não eram pessoas que se intimidavam facilmente. Kimberly permaneceu ao seu lado, recusando-se a ir para trás com as outras mulheres. Se isso é sobre mim, então eu fico com você, ela disse quando ele protestou. Adam não teve tempo para argumentar. Do lado de fora, ele podia ouvir os homens de Taylor se movendo, se posicionando para um ataque. O tempo havia acabado. Senhor Castillo, a voz de Taylor ecoou novamente. Última chance! Mande a mulher para fora, ou assumiremos que você escolheu o caminho difícil. Adam se moveu para uma janela lateral, espiando cuidadosamente. Ele podia ver Taylor e seus homens se espalhando, se preparando para invadir a igreja. Mas então ele notou algo mais, algo que fez seu coração pular de esperança. Poeira estava subindo da estrada principal, e ele podia ver cavaleiros se aproximando rapidamente. Muitos cavaleiros. O xerife Chaves havia conseguido reunir uma força considerável, e eles estavam chegando rapidamente. Segurem firme. Adam chamou para os outros. Ajuda está chegando. Taylor deve ter visto a mesma coisa, porque sua voz se elevou em um rugido de raiva. Ataquem! Ataquem agora! As janelas da igreja explodiram em uma chuva de vidro quando os homens de Taylor abriram fogo. Adam se jogou para o chão, puxando Kimberly com ele, enquanto balas assobiavam sobre suas cabeças. Os homens da cidade retornaram o fogo, seus tiros medidos e precisos. O tiroteio foi intenso, mas breve. Quando a poeira baixou, Adam ouviu a voz familiar do xerife Chaves gritando ordens do lado de fora. Os sons de luta continuaram por alguns minutos mais, depois gradualmente diminuíram até o silêncio. Adam se levantou cuidadosamente, ainda protegendo Kimberly, e olhou pela janela quebrada. Taylor e seus homens estavam no chão, alguns claramente feridos, outros com as mãos levantadas em rendição. Chaves e seus deputados os estavam cercando, suas armas treinadas nos sobreviventes. Acabou, Adam disse mal acreditando. Realmente acabou. Kimberly se levantou ao seu lado, seu vestido de casamento rasgado e sujo, mas seus olhos brilhando com alívio e algo mais. Então, ela disse, um sorriso tocando seus lábios, ainda podemos ter nosso casamento? Adam olhou ao redor da igreja danificada, para as janelas quebradas e os bancos virados, para as pessoas que haviam arriscado suas vidas para protegê-los. Então ele olhou para Kimberly, linda mesmo em meio ao caos, corajosa mesmo diante do perigo. Pastor Williams, ele chamou, você ainda pode realizar uma cerimônia? O reverendo idoso se levantou, sacudindo o vidro de suas roupas, um sorriso amplo se espalhando por seu rosto. Filho, depois do que acabamos de passar, seria uma honra. E assim, em meio aos destroços de uma batalha, cercados por amigos que se tornaram família, Adam Castillo e Kimberly Gonzalez finalmente se casaram. Não foi o casamento que qualquer um deles havia imaginado, mas foi perfeito à sua maneira. Enquanto eles trocavam votos, Adam soube que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não apenas uma esposa, mas uma parceira. Não apenas uma companheira, mas alguém que havia escolhido ficar ao seu lado quando teria sido mais fácil fugir. E quando eles se beijaram, selando sua união, Adam soube que qualquer que fosse o futuro que os esperava nas montanhas, eles o enfrentariam juntos. O som dos últimos tiros ecoou pelas montanhas enquanto a poeira se assentava ao redor da igreja danificada. Adam segurou Kimberly contra seu peito, sentindo os batimentos acelerados do coração dela, através do vestido de casamento rasgado. Ao redor deles, os membros da congregação emergiam lentamente de seus esconderijos, seus rostos marcados pela tensão dos momentos que haviam acabado de viver. O xerife Chaves apareceu na entrada da igreja, seu chapéu torto e uma mancha de sangue em sua camisa, mas vivo e determinado. Seus olhos percorreram rapidamente o interior danificado antes de pousarem em Adam e Kimberly. Todos bem aqui dentro? Ele perguntou, sua voz rouca pelo fumo e pelo esforço da batalha.
Alguns ferimentos leves, respondeu o pastor Williams, que estava ajudando Dona Robinson a se levantar. Nada que não possa ser tratado. E vocês lá fora? Taylor está morto. 2 de seus homens também. Os outros estão feridos e sob custódia. Chaves removeu seu chapéu e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Foi uma batalha feia, mas acabou. Adam sentiu os músculos de seus ombros finalmente relaxarem pela primeira vez em dias. E Miller? Ainda na cadeia, onde vai ficar por um longo tempo. Os documentos forjados que ele trouxe não vão ajudá-lo agora, especialmente com as acusações de conspiração e tentativa de sequestro. Chaves olhou diretamente para Kimberly. Senhora, acredito que seus problemas com esses homens chegaram ao fim. Kimberly ergueu a cabeça e Adam viu algo em seus olhos que não havia estado lá antes. Não apenas alívio, mas uma força silenciosa, uma confiança que havia sido forjada no fogo dos últimos dias. Obrigada, xerife, ela disse, sua voz firme, e obrigada a todos vocês. Ela se virou para enfrentar a congregação reunida. Muitos ainda sacudindo o vidro de suas roupas. Vocês arriscaram suas vidas por mim, por nós. Jamais esquecerei isso. Janet Brooks se adiantou, um sorriso caloroso iluminando seu rosto, apesar da sujeira e dos arranhões. É isso que fazemos aqui nas montanhas, querida. Cuidamos uns dos outros. Especialmente, acrescentou Tom Robinson, o ferreiro, quando se trata de proteger nossas mulheres de homens como aqueles. Ele gesticulou em direção à janela quebrada. Vocês são parte desta comunidade agora, ambos, e protegemos os nossos. Adam sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que ele não havia experimentado em anos. Pertencimento. Por tanto tempo, ele havia vivido à margem, mantendo-se afastado, convencido de que era melhor sozinho. Mas estes últimos dias haviam provado que ele estava errado. Havia força em comunidade, havia valor em conexões. O pastor Williams pigarreou, chamando a atenção de todos. Bem, ele disse, um brilho travesso em seus olhos velhos. Ainda temos um casamento para terminar, não temos? Um murmúrio de risos percorreu a congregação, e Adam sentiu Kimberly se mexer em seus braços. Ela se virou para olhá-lo, e ele viu incerteza em sua expressão. Você ainda quer? Ela perguntou baixinho. Depois de tudo isso, depois de toda a violência que trouxe para sua vida? Adam estudou seu rosto, vendo além da sujeira e dos arranhões para a mulher por baixo. A mulher que havia enfrentado seus medos, que havia escolhido ficar quando poderia ter fugido, que havia se mantido forte, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Mais do que nunca, ele respondeu, sua voz carregada de convicção. Você provou hoje que é mais forte do que eu jamais imaginei. Mais corajosa do que eu jamais esperei. Se você ainda me aceita, eu seria honrado em chamá-la de minha esposa. As lágrimas brilharam nos olhos dela, mas eram lágrimas de alegria, não de tristeza. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. O pastor Williams sorriu e gesticulou para que eles se posicionassem diante do altar improvisado. A congregação se reuniu ao redor deles, formando um círculo protetor de rostos amigáveis. Através das janelas quebradas, Adam podia ver o xerife e seus deputados lidando com os prisioneiros. Mas aqui dentro havia paz. Meus queridos amigos, o pastor Williams começou, sua voz assumindo o tom solene da cerimônia. Nos reunimos hoje em circunstâncias extraordinárias para testemunhar a união de Adam Castillo e Kimberly Gonzalez. Embora nossa igreja tenha sido danificada, nossos espíritos permanecem inteiros. Embora tenhamos enfrentado violência, o amor prevaleceu. Adam pegou as mãos de Kimberly nas suas, sentindo a suavidade de sua pele contra suas palmas calejadas. Ela não recuou de sua aspereza, não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Em vez disso, ela apertou suas mãos com força, ancorando-se nele como ele se ancorava nela. Adam, o pastor continuou, você aceita Kimberly como sua esposa para amá-la e protegê-la nos bons e maus momentos, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito, Adam respondeu, sua voz ecoando através da igreja silenciosa. Kimberly, você aceita Adam como seu marido, para amá-lo e apoiá-lo, nos bons e maus momentos, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, ela respondeu, sua voz clara e forte. Então, pelo poder que me foi conferido e diante destas testemunhas, eu os declaro marido e mulher. O pastor Williams sorriu.
Pode beijar a noiva. Adam se inclinou e pressionou seus lábios contra os dela. Um beijo suave, mas cheio de promessa. Ao redor deles, a congregação irrompeu em aplausos e vivas, o som ecoando pelas paredes danificadas da igreja como uma afirmação de vida e esperança. Quando eles se separaram, Adam viu que Kimberly estava sorrindo através das lágrimas. Senhora Castillo, ele murmurou, testando o som do nome. Gosto do som disso, ela respondeu. As horas seguintes passaram em uma névoa de felicitações e limpeza. A congregação trabalhou junta para limpar o vidro quebrado e endireitar os bancos virados, transformando a igreja danificada em um espaço funcional novamente. Alguém havia trazido comida da cidade, e uma celebração improvisada tomou forma no pátio da igreja. Adam encontrou-se observando Kimberly enquanto ela circulava entre os convidados, agradecendo a cada pessoa individualmente por sua coragem e apoio. Havia uma graça natural na forma como ela se movia, uma calidez genuína em suas interações que fazia as pessoas se sentirem valorizadas e vistas. Você escolheu bem, disse uma voz atrás dele. Adam se virou para encontrar Lionel Nelson se aproximando, seu chapéu torcido nervosamente em suas mãos. Obrigado, Adam respondeu, ainda observando sua nova esposa. Quero pedir desculpas novamente, Lionel continuou, por meu papel em tudo isso. Se eu não tivesse... Você se redimiu. Adam o interrompeu gentilmente. Você alertou o xerife, e isso salvou vidas hoje. Às vezes é isso que importa, não os erros que cometemos, mas como escolhemos corrigi-los. Lionel acenou com a cabeça, alívio visível em sua expressão. Ainda assim, se há algo que eu possa fazer, qualquer forma de compensar... Na verdade, há. Adam se virou para enfrentar o homem completamente. Minha cabana precisa de alguns reparos após os eventos dos últimos dias. E Kimberly e eu vamos precisar de suprimentos para o inverno. Se você pudesse ajudar com o transporte... Claro, Lionel disse rapidamente. Qualquer coisa que precisem, sem custo. Não, vamos pagar preço justo, mas sua ajuda seria apreciada. Lionel sorriu, claramente grato pela chance de contribuir positivamente. Será uma honra ajudar. Conforme a tarde avançava, os convidados gradualmente começaram a partir. O xerife Chaves se aproximou de Adam e Kimberly antes de ir embora, seus prisioneiros já a caminho da cadeia. Vocês dois devem estar cansados, ele disse, notando as linhas de fadiga em ambos os rostos. Foi um dia longo. Foi, Adam concordou. Mas terminamos mais fortes do que começamos. Chaves sorriu. É assim que deveria ser. E não se preocupem com mais problemas de São Francisco. Mandei telegramas para as autoridades de lá, explicando a situação. Com Taylor morto e Miller preso, qualquer reivindicação legal que eles possam ter tido morreu com eles. Kimberly suspirou de alívio. Então realmente acabou. Acabou, Chaves confirmou. Vocês podem começar suas vidas juntos em paz. Quando o último dos convidados partiu, Adam e Kimberly se encontraram sozinhos no pátio da igreja, o sol da tarde lançando longas sombras através do vale. O vestido de casamento de Kimberly estava rasgado e sujo, o terno de Adam estava manchado de poeira e fumaça, mas eles estavam vivos, estavam casados e estavam juntos. Pronta para ir para casa? Adam perguntou, oferecendo-lhe seu braço. Para casa, ela repetiu como se testasse a palavra. Sim, estou pronta. Eles cavalgaram de volta para a cabana em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre os eventos extraordinários do dia. O sol estava se pondo atrás dos picos das montanhas quando chegaram à propriedade de Adam, pintando o céu em tons de rosa e dourado. A cabana parecia diferente agora, Adam percebeu. Não era mais apenas seu refúgio solitário, mas um lar compartilhado. Kimberly desmontou de seu cavalo e ficou parada por um momento, olhando para o edifício que seria sua casa pelos anos vindouros. É perfeito, ela disse finalmente. Ainda precisa de trabalho, Adam respondeu, notando os remendos temporários que havia feito nas paredes perfuradas por balas. Nós faremos isso juntos, ela disse, se virando para sorrir para ele. Tudo faremos juntos. Eles entraram na cabana, e Adam acendeu a lareira enquanto Kimberly examinava os danos com olhos práticos. Havia buracos para consertar, móveis para reparar,
janelas para substituir. Mas havia também uma sensação de possibilidade, de recomeços. Adam, Kimberly disse, se virando para encará-lo. Preciso lhe contar algo sobre a herança que Miller mencionou. Adam parou de mexer no fogo e se virou para olhá-la. Você não precisa. Quero, ela o interrompeu. Não deveria haver segredos entre nós, não depois de tudo pelo que passamos. Ela respirou fundo. É verdade que meu pai deixou dinheiro quando morreu, uma quantia considerável. E é verdade que só posso acessá-lo quando me casar. Ada sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Então Miller estava certo sobre isso. Sobre o dinheiro, sim, mas não sobre suas reivindicações legais sobre mim. Ela se aproximou dele, seus olhos nunca deixando os dele. A questão é, o que fazemos com isso? Com o dinheiro, quero dizer. É seu dinheiro. Adam disse simplesmente. Você decide o que fazer com ele. Nosso dinheiro, ela o corrigiu. Somos casados agora, mas quero saber o que você acha. Podemos melhorar a propriedade, talvez comprar mais terra. Ou podemos deixá-lo onde está, viver simplesmente como você sempre viveu. Adam considerou isso por um momento. A ideia de riqueza súbita era intimidante, mas também tentadora. Eles poderiam fazer melhorias que tornariam a vida mais fácil, mais confortável. Mas havia também valor na simplicidade, na satisfação do trabalho honesto. Que tal um meio termo? Ele sugeriu. Usamos parte para melhorar a propriedade, para torná-la mais produtiva e confortável. Mas guardamos o resto como segurança para o futuro. Para nossos filhos, talvez. Kimberly sorriu e Adam viu aprovação em seus olhos. Nossos filhos, ela repetiu suavemente. Gosto do som disso. Eles passaram a noite planejando, conversando sobre melhorias para a cabana, sobre expandir a operação de madeira de Adam, sobre os filhos que poderiam ter e como os criariam neste lugar selvagem e bonito. Era uma conversa íntima, do tipo que apenas casais podem ter, cheia de esperanças e sonhos compartilhados. Quando finalmente foram dormir, Adam se ofereceu para dormir no celeiro, para dar a Kimberly privacidade em sua primeira noite como mulher casada. Mas ela balançou a cabeça. Somos marido e mulher agora, ela disse simplesmente. E já dormimos sob o mesmo teto antes. Não há necessidade de formalidades desnecessárias. Eles se deitaram juntos na cama estreita do sótão, não como amantes ainda, mas como companheiros, como duas pessoas que haviam escolhido enfrentar o mundo juntas. Adam ouviu a respiração de Kimberly se acalmar gradualmente enquanto ela adormecia ao seu lado, e sentiu uma paz que não havia conhecido em anos se instalar sobre ele. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo de vida doméstica que surpreendeu Adam com sua naturalidade. Kimberly se adaptou à vida na montanha com uma facilidade que desmentiu sua educação urbana. Ela aprendeu a cozinhar no fogão a lenha, a cuidar das galinhas que Adam mantinha, a ajudar com os reparos na cabana. Mas foi nas pequenas coisas que Adam mais notou sua presença. A forma como ela organizava suas coisas com cuidado meticuloso. O som de sua voz cantarolando suavemente enquanto trabalhava. O cheiro de pão fresco que agora enchia a cabana regularmente. A forma como ela se sentava com ele nas noites, lendo em voz alta dos livros de poesia de Adam, enquanto ele trabalhava em pequenos projetos de carpintaria. Você tem uma voz bonita, ele disse uma noite, olhando para cima de uma mesa que estava fazendo para a cozinha. Kimberly parou de ler e sorriu. Minha mãe costumava dizer que eu deveria ter sido cantora de ópera. Por que não foi? Mulheres como eu não se tornam cantoras de ópera, ela respondeu com uma pitada de amargura. Pelo menos, não sem fazer concessões que eu não estava disposta a fazer. Adam colocou suas ferramentas de lado e a olhou completamente. Concessões? Kimberly fechou o livro e o colocou em seu colo. O mundo da ópera, como muitos mundos dominados por homens ricos, tem suas próprias regras. Regras sobre o que se espera das mulheres jovens e bonitas que querem ter sucesso. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Digamos que talento vocal não era a única coisa que os patronos esperavam de suas protegidas. Adam sentiu uma raiva familiar queimar em seu peito. Homens como Miller. Exatamente como Miller. Ela abriu o livro novamente, mas não começou a ler. É por isso que deixei esse mundo para trás muito antes de conhecer Christopher. Preferi uma vida honesta de trabalho duro a uma vida de luxo construída sobre compromissos que não podia fazer. E agora? Adam perguntou.
Você sente falta disso? Da música, quero dizer. Kimberly considerou a pergunta por um longo momento. Às vezes, ela admitiu. Mas descobri que há música em outros lugares também. No vento através dos pinheiros, no som do riacho pela manhã, na forma como você assobia enquanto trabalha, pensando que eu não posso ouvir. Adam sentiu suas bochechas esquentarem. Você ouviu isso? Ouço tudo, ela disse com um sorriso travesso. E gosto. É uma música honesta, a música de um homem satisfeito com seu trabalho. Conforme as semanas passaram, Adam começou a notar mudanças em si mesmo também. Ele se pegava sorrindo mais, rindo das pequenas piadas que Kimberly fazia. Ele começou a planejar não apenas para suas necessidades imediatas, mas para seu futuro conjunto. Ele até começou a considerar a possibilidade de expandir a cabana, talvez adicionar um quarto adequado, um escritório onde Kimberly pudesse ter seus próprios projetos. Uma manhã, enquanto eles trabalhavam juntos no jardim que haviam decidido plantar, Kimberly parou de repente e se endireitou, uma mão pressionada contra suas costas. Você está bem? Adam perguntou, imediatamente preocupado. Estou bem, ela disse, mas havia algo em sua voz que o fez olhá-la mais atentamente. Apenas um pouco tonta. Adam deixou cair sua enxada e se aproximou dela. Você está pálida. Quando foi a última vez que comeu? Esta manhã, como sempre. Mas mesmo enquanto falava, Kimberly cambaleou ligeiramente e Adam a pegou em seus braços. Vamos entrar, ele disse firmemente. Você precisa descansar. Ele a ajudou a entrar na cabana e a sentou em uma das cadeiras que havia feito. Enquanto preparava chá para ela, Adam notou outros pequenos sinais que havia perdido antes. A forma como ela havia estado mais cansada ultimamente. Como havia estado evitando certos alimentos que antes gostava. A forma como suas roupas pareciam estar ficando mais apertadas ao redor da cintura. Quando se virou para lhe dar o chá, viu que ela estava observando-o com uma expressão estranha, meio esperançosa, meio nervosa. Adam, ela disse baixinho, acho que há algo que preciso lhe contar. Ele se sentou na cadeira ao lado dela, seu coração começando a bater mais rápido. O que é? Kimberly pegou suas mãos nas suas, seus dedos tremendo ligeiramente. Acho que, quer dizer, tenho quase certeza de que estou esperando um bebê. Adam sentiu como se o mundo tivesse parado completamente. Um bebê. Eles iam ter um bebê. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa, enchendo-o com uma mistura de alegria e medo que ele nunca havia experimentado antes. Tem certeza? Ele perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Bastante certeza. Todos os sinais estão lá. Ela estudou seu rosto ansiosamente. Como se sente sobre isso? Adam se levantou abruptamente e começou a andar pela cabana, sua mente correndo. Um bebê mudaria tudo. Eles precisariam de mais espaço, mais suprimentos, mais de tudo. E havia os perigos da vida na montanha para considerar. E se algo acontecesse durante o parto? E se ele não fosse um bom pai? Adam, a voz de Kimberly o interrompeu. Você está me assustando. Por favor, me diga o que está pensando. Ele parou de andar e se virou para olhá-la. Ela estava sentada na cadeira, suas mãos dobradas em seu colo, seus olhos grandes de preocupação. E de repente todos os seus medos pareceram insignificantes comparados à alegria pura que começou a se espalhar por seu peito. Estou pensando, ele disse, sua voz cheia de admiração, que você continua me surpreendendo. Primeiro você se casa comigo, depois enfrenta homens armados sem pestanejar, e agora está me dando o maior presente que um homem pode receber. As lágrimas brilharam nos olhos dela. Então você está feliz? Feliz? Adam cruzou a sala em duas passadas longas e se ajoelhou ao lado de sua cadeira, pegando suas mãos nas suas. Kimberly, estou mais feliz do que pensei que fosse possível. Assustado também, admito. Mais feliz. Ela riu através das lágrimas. Eu também estou assustada. Não sei nada sobre ser mãe, sobre criar filhos. Então aprenderemos juntos, Adam disse, ecoando as palavras que ela havia falado em sua primeira noite na cabana. Tudo faremos juntos. Os meses que se seguiram foram um tempo de preparação intensa e alegria crescente. Adam trabalhou incansavelmente para expandir a cabana, adicionando um quarto adequado e melhorando o sistema de aquecimento para garantir que o bebê ficasse aquecido durante os meses frios de inverno.
Kimberly usou parte de sua herança para encomendar suprimentos da cidade, incluindo livros sobre cuidados infantis e tecidos para fazer roupas de bebê. Janet Brooks e as outras mulheres da cidade se tornaram visitantes regulares, oferecendo conselhos, ajuda prática e a segurança de uma comunidade de apoio. Adam se viu grato mais uma vez por ter encontrado seu lugar entre essas pessoas, que haviam se tornado verdadeiramente sua família. Você vai ser um pai maravilhoso, Dona Robinson disse uma tarde, observando Adam trabalhar em um berço que estava fazendo. Qualquer homem que coloca tanto cuidado em cada detalhe, que pensa tanto no conforto e segurança de sua família, tem o que é preciso. Espero que você esteja certa. Adam respondeu, testando a suavidade da madeira com seus dedos. Às vezes me pergunto se sei o suficiente sobre o mundo para ensinar a uma criança. Você sabe sobre as coisas que importam, Kimberly disse de onde estava sentada perto da janela, suas mãos descansando em sua barriga crescente. Honestidade, trabalho duro, proteger aqueles que você ama. Essas são as lições mais importantes. Conforme o inverno se aproximava, Adam se viu cada vez mais protetor de Kimberly. Ele insistia que ela não fizesse trabalho pesado, que descansasse quando se sentisse cansada, que comesse o suficiente para nutrir tanto a si mesma quanto ao bebê. Às vezes ela protestava contra sua preocupação excessiva, mas Adam podia ver que ela apreciava o cuidado. Você me trata como se eu fosse feita de vidro, ela reclamou uma manhã quando ele se recusou a deixá-la ajudar a carregar lenha. Você está carregando nosso filho, Adam respondeu simplesmente. Isso faz de você a coisa mais preciosa do mundo para mim. A sinceridade em sua voz a silenciou, e Adam viu lágrimas brilharem em seus olhos. Quando você diz coisas assim, ela murmurou, eu me lembro de por que me apaixonei por você. As palavras a surpreenderam tanto quanto a ele. Eles haviam falado de muitas coisas durante os meses de casamento, mas amor não havia sido uma delas, não diretamente. Havia estado lá nas ações, nos pequenos gestos de cuidado e consideração, na forma como se apoiavam mutuamente, mas nunca havia sido falado em voz alta. Você se apaixonou por mim? Adam perguntou baixinho. Kimberly corou, mas não desviou o olhar. Como não poderia? Você me salvou, Adam. Não apenas de Christopher Miller, mas de uma vida de medo e solidão. Você me deu um lar, uma família, um futuro. E mais do que isso, você me mostrou como é ser verdadeiramente valorizada por quem eu sou. Adam sentiu algo se expandir em seu peito, uma calidez que se espalhou por todo o seu ser. Eu te amo também, ele disse, as palavras saindo mais facilmente do que ele havia esperado. Não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. Em algum lugar entre aquela primeira noite e agora, você se tornou tudo para mim. Eles se beijaram então, um beijo suave, mas cheio de promessa, selando não apenas seu amor, mas seu compromisso com o futuro que estavam construindo juntos. O bebê nasceu em uma noite fria de dezembro, com a ajuda de Dona Robinson e Janet Brooks, que haviam vindo para ficar durante as últimas semanas da gravidez de Kimberly. Adam passou as horas do trabalho de parto andando pelo lado de fora da cabana, incapaz de ficar parado, seus ouvidos sintonizados com cada som vindo de dentro. Quando finalmente ouviu o choro de um bebê, ele correu para a porta, mas Dona o impediu de entrar. Mais alguns minutos, ela disse com um sorriso. Deixe Janet terminar de cuidar de tudo. Quando finalmente foi permitido entrar, Adam encontrou Kimberly deitada na cama, exausta mas radiante, segurando um pequeno embrulho em seus braços. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, seus olhos brilhando de alegria e cansaço. É uma menina, ela sussurrou. Uma menina perfeita e saudável. Adam se sentou cuidadosamente na beira da cama e olhou para sua filha pela primeira vez. Ela era minúscula, com tufos de cabelo escuro e olhos que pareciam ver tudo. Quando Kimberly a colocou em seus braços, Adam sentiu como se seu coração fosse explodir com a intensidade de seu amor por essa pequena pessoa. Como vamos chamá-la? Ele perguntou, sua voz cheia de admiração. Estava pensando em Esperança. Kimberly disse. Esperança, porque ela é nossa esperança para o futuro. Nossa promessa de que coisas boas podem vir mesmo dos começos mais difíceis. Esperança Castilho. Adam testou o nome. É perfeito. Eles passaram as horas seguintes simplesmente olhando para sua filha, maravilhados com o milagre que haviam criado juntos.
Adam pensou em como sua vida havia mudado desde aquele dia quando viu Kimberly descer da carroça de Lionel. Ele havia esperado uma esposa prática, alguém para compartilhar os fardos da vida na fronteira. Em vez disso, havia encontrado amor, família, um futuro mais brilhante do que jamais havia ousado imaginar. A primavera chegou cedo naquele ano, trazendo com ela um renascimento não apenas da terra, mas do espírito de Adam e Kimberly. Esperança estava crescendo rapidamente, uma criança feliz e saudável que parecia se deliciar com os sons e vistas de seu lar nas montanhas. Adam se viu constantemente maravilhado com as pequenas mudanças nela a cada dia, a forma como seus olhos seguiam o movimento, como ela sorria quando ouvia sua voz. Ela tem seus olhos, Kimberly disse uma manhã, observando Adam segurar a BBB perto da janela para que ela pudesse ver os pássaros lá fora. Mas ela tem seu sorriso, Adam respondeu, fazendo caretas bobas para fazer Esperança rir. A vida havia se estabelecido em um ritmo confortável. Adam havia expandido sua operação de madeira, usando parte da herança de Kimberly para comprar equipamentos melhores e contratar ajuda ocasional. A propriedade estava prosperando, e eles haviam até começado a falar sobre comprar a terra adjacente para expandir ainda mais. Mas foi em uma tarde de maio, quando Esperança tinha quase 6 meses, que Adam percebeu como sua vida havia realmente mudado. Ele estava trabalhando no jardim quando ouviu o som de cavalos se aproximando. Por um momento, o velho medo voltou, memórias de Miller e Taylor fazendo seu coração acelerar. Mas quando olhou para cima, viu que era apenas o xerife Chaves, sozinho e claramente em uma visita amigável. Xerife! Adam o cumprimentou, limpando a sujeira de suas mãos. O que o traz aqui hoje? Chaves desmontou e amarrou seu cavalo no poste que Adam havia instalado para visitantes. Notícias de São Francisco, ele disse. Pensei que vocês gostariam de saber. Adam sentiu uma pontada de apreensão. Que tipo de notícias? Boas notícias. Chaves o tranquilizou rapidamente. Christopher Miller foi condenado a 20 anos de prisão. Parece que Kimberly não foi sua primeira vítima. Várias outras mulheres se apresentaram com histórias similares uma vez que souberam que ele estava atrás das grades. Adam sentiu uma onda de alívio e satisfação. E seus associados? Todos mortos ou presos? A organização dele desmoronou completamente. Chavez sorriu. Vocês podem finalmente descansar fácil sabendo que esse capítulo de suas vidas está verdadeiramente fechado. Naquele momento, Kimberly apareceu na porta da cabana, Esperança em seus braços. Ela havia ouvido vozes e vindo investigar. Quando Chaves repetiu as notícias para ela, Adam viu anos de tensão deixarem seus ombros. Acabou mesmo. Ela disse, sua voz cheia de alívio. Finalmente acabou. Depois que Chaves partiu, Adam e Kimberly se sentaram na varanda, observando o sol se pôr atrás dos picos das montanhas. Esperança dormia pacificamente no colo de Kimberly, suas pequenas mãos fechadas em punhos minúsculos. Você se arrepende de alguma coisa? Adam perguntou, quebrando o silêncio confortável. De deixar San Francisco, de vir para cá, de se casar comigo? Kimberly se virou para olhá-lo, surpresa pela pergunta. Como poderia me arrepender? Olhe o que ganhamos. Ela gesticulou para a paisagem ao redor deles, para a cabana que haviam transformado em um lar, para a filha em seus braços. Temos uma vida boa aqui, Adam. Uma vida honesta. Mas você poderia ter tido mais, Adam insistiu. Com sua beleza, sua educação, você poderia ter se casado com um homem rico, vivido em uma mansão, e ser infeliz. Kimberly o interrompeu gentilmente. Você ainda não entende, não é? Riqueza sem amor é pobreza. Mansões sem calor são apenas prisões bonitas. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto. Aqui, com você, tenho tudo o que sempre quis. Amor, respeito, parceria, família. Essas são as riquezas verdadeiras. Adam cobriu a mão dela com a sua, sentindo a verdade de suas palavras ressoar em seu coração. Eu te amo, ele disse simplesmente. E eu te amo, ela respondeu. Mais do que pensava que fosse possível amar alguém. Conforme as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, Adam refletiu sobre a jornada que os havia trazido até este momento. Ele havia começado procurando por uma esposa prática, alguém para compartilhar os fardos da vida solitária.
Em vez disso, havia encontrado uma parceira em todos os sentidos da palavra. Uma mulher que havia transformado sua casa em um lar, sua existência em uma vida. Kimberly havia chegado fugindo do medo, buscando segurança em um arranjo prático. Mas ela havia encontrado amor, havia descoberto sua própria força, havia se tornado a matriarca de uma família que estava apenas começando. Para que está olhando? Kimberly perguntou, notando como ele observava o horizonte. Para o futuro, Adam respondeu. Pensando em todos os amanheceres que veremos juntos, todas as estações que passaremos aqui, todos os momentos que compartilharemos enquanto a esperança cresce. E talvez outros filhos também, Kimberly acrescentou com um sorriso tímido. Talvez, Adam concordou, sentindo uma nova onda de alegria à possibilidade. Eles se sentaram em silêncio confortável enquanto a noite se aprofundava ao redor deles, uma família unida pelo amor e fortalecida pela adversidade. Adam pensou nas palavras que Kimberly havia escrito em uma de suas primeiras cartas, sobre estar disposta a aceitar uma vida simples, longe das conveniências da cidade. Ela havia conseguido isso e muito mais. E ele, que havia esperado uma noiva simples e prática, havia recebido uma mulher de beleza extraordinária e força ainda maior. Uma mulher que havia escolhido ficar quando poderia ter fugido, que havia lutado quando poderia ter se rendido, que havia transformado sua casa solitária na montanha no centro de uma família amorosa. Enquanto observavam as estrelas aparecerem uma a uma no céu vasto, Adam soube que não importava quais desafios o futuro pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos. E nessa certeza, nessa parceria, nesse amor que havia crescido de arranjo prático para a paixão verdadeira, ele encontrou uma paz e felicidade que nunca havia imaginado possível. A beleza que havia descido daquela carroça não havia apenas roubado o coração do homem da montanha. Ela havia transformado sua vida inteira, criando algo mais precioso do que ouro, mais duradouro do que as próprias montanhas. Ela havia criado um lar,